Então, a partir de agora vocês estão sendo gravados para o nosso canal no YouTube, para a utilidade pública daqueles que não puderam comparecer, né? E daqueles que verão no futuro. Até então, vamos agora nos concentrar na cristologia. O que é cristologia? É o estudo teológico da figura de Jesus Cristo. Ué, mas professor, a aula não é sobre Nossa Senhora, Maria? Pois é, Cristo veio de Maria, né? Cristo vai nascer da Virgem Maria, né? E quem é Cristo, né? Cristo, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós aprendemos lá no começo que Deus é uma trindade, que ele é Pai, Filho e o Espírito Santo. Cristo, Jesus, é o Filho, que desde a eternidade existe com o Pai, desde toda a eternidade. Só que, em algum momento na história, mais ou menos há 2020 anos atrás, Deus ele vai enviar o seu Filho, que é Jesus Cristo, para se encarnar, e a parte humana de Deus vai entrar na história através da Virgem Maria. Isso é um mistério da encarnação divina, a encarnação do Verbo, que nós comemoramos sempre no dia 25 de março. 25 de março, 9 meses depois, 25 de dezembro, Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus nasce, certo? Então a igreja, ela não brinca com as suas datas, elas têm uma significância importantíssima. E por que Deus ele iria se fazer carne? Qual que é a necessidade de Deus se fazer carne? Qual que é a necessidade de Deus compartilhar também a natureza humana? Porque nós sabemos que a natureza humana é decaída. Nós sabemos que a natureza humana ela é corrompida pelo pecado. Por que Deus ele vai querer tomar parte disso? Porque Deus vai querer se misturar com a gentalha, vamos dizer assim, né? Porque Deus vai querer ter parte conosco. Primeiro que Deus ele nos criou bons. Deus criou a natureza humana boa. E criando essa natureza boa, Deus ele queria sim se unir. Estava desde a eternidade a necessidade de que Deus quis sim criar o ser humano e se juntar a ele. Só que o pecado que nós estudamos, que vem através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, trouxe a morte, a maldade, a doença e tudo aquilo que a gente conhece como coisas ruins para a nossa natureza. Ou seja, o pecado de Adão e Eva faz que todos os seres humanos que forem nascer até o fim dos tempos nasçam com a tendência de fazer o mal, a tendência de pecar, e que pelo batismo, que pelos sacramentos da igreja, nós conseguimos remir esse pecado, lutar contra esse pecado. Mas para que haja igreja, para que haja sacramentos, para que haja salvação, alguém tem que nos salvar. Alguém tem que nos remir. Alguém tem que dar a vida por nós. Por quê? A transgressão de Adão e Eva, ela é de valor infinito. Na lei que a gente viu nas aulas passadas, os 10 mandamentos, Deus foi revelando outras leis menores, que eram leis de rituais. E ele dizia assim para o povo lá no deserto, lá com Moisés: se vocês pecarem, ofereçam sacrifícios de animais. Se o pecado for grave, então você manda sacrificar bois. Se o pecado for mais ou menos, cabritos. Se o pecado for leve, pombas, né? Para pecados, tipo como roubar, dar falso testemunho. E Deus exigia o sacrifício de animais para que esses pecados fossem perdoados, certo? Mas se eu te perguntar, um pecado que é feito contra Deus, contra a bondade de Deus, contra a majestade de Deus, um pecado de valor infinito, que foi o pecado que fez Adão e Eva, um pecado de desobediência a Deus, que trouxe a maldade para esse mundo.
Quantos animais são necessários para que um pecado de valor infinito seja perdoado? Nem se matasse todos os animais do mundo. Não teria como. Nem se sacrificasse todas as pessoas do mundo. Não teria como. Porque é uma pena muito dura de se pagar. Portanto, e vamos pensar aqui com a lógica. Somente um sangue de valor infinito perdoa um pecado de valor infinito. Ora, existe algum ser humano que tem um sangue de valor infinito? Mas e se Deus se fizesse humano e se esse Deus derramasse seu sangue por nós? Esse homem divino que morresse por nós, ele teria o sangue infinito para perdoar os pecados? Aí sim. E é isso que Jesus vai fazer. Jesus ele vai se tornar homem. Deus ele vai se tornar homem. E esse homem ele vai ter sangue de valor infinito para salvar a humanidade. Me salvar e salvar a Matusael, a Jeânia, a Manu, vai salvar a Júlia, vai salvar a Sônia, vai salvar a todos nós. Mas Deus, ele para se fazer carne, ele precisa de uma mãe. Vamos então ver o mistério da Virgem Maria. Mãe, pode começar a leitura do texto? O texto que está aqui no WhatsApp. Vocês estão com ele diante da tela? Quero uma confirmação visual, hein? Do joinha, hein? O texto no WhatsApp está diante da tela de vocês? Se tiver, faz assim. Opa! O Novo Testamento Maria, né? Isso, aula de Crisma, Novo Testamento, Maria. Posso começar? Pode. O Antigo Testamento profetiza e prefigura a vinda de Jesus. Os profetas anunciam que o Messias esperado chegaria para libertar Israel. Esse Messias, segundo Isaías 7,14, deveria nascer de uma virgem. Deus, para mandar seu Filho perfeitíssimo, não poderia escolher qualquer pessoa. Por isso separou Maria dentre todas as mulheres para ser a filha da mãe de Deus, para ser a mãe do Filho de Deus. Neste aspecto, contemplamos o dogma da Imaculada Conceição. Afirma que Maria foi preservada do pecado original, sendo assim um vaso perfeito, para guardar o mais valioso azeite. Deus perfeito nasce de uma mulher perfeita. Muito bem. Então, os profetas do Antigo Testamento que nós estávamos estudando, a gente viu só Moisés, mas tem outros também, como Elias, Isaías, Jeremias, Miqueias, Baruque, Ezequiel. Todos eles viveram 500, 600, 700 anos antes de Cristo, e todos eles anunciavam que Deus se faria carne. Todos eles anunciavam a vinda do Messias, aquele que iria salvar o povo de Israel e toda a humanidade do pecado e dos seus opressores. E Isaías vai dizer, Isaías 7,14: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz ao Messias, ao Salvador. Isaías ele vai dizer isso em mais ou menos faltando 400 anos antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo, Isaías já vai profetizar que uma mulher virgem iria conceber, e que é um milagre. Como que uma virgem concebe? Como que uma mulher virgem pode engravidar? Mas ele diz que eis que uma virgem conceberá e darás à luz ao Salvador. E assim, entendemos que esta missão, ela poderia ser dada a qualquer mulher? O que vocês acham? Será que qualquer mulher poderia ser a mãe de Deus? Será que qualquer mulher poderia dar à luz a Jesus? Teria que ser uma mulher predestinada por Deus a isso. Teria de ser uma mulher separada pela providência. E Deus escolhe uma mulher. Só que tem um problema.
nós não dissemos que todos nós nascemos com o pecado original? Que ele é apagado com o batismo? E na época da Virgem Maria nem existia o batismo ainda, porque ainda não existia a Igreja Católica. Mas como que Maria, que vai nascer com um pecado original, em tese, poderia gerar um Deus perfeito no seu seio? Porque a doutrina da igreja é clara: aqueles que estão no pecado original estão sob o jugo do demônio. Certo? Será que um ser que estivesse sob o jugo do demônio poderia gerar Deus? Ora, a eleita para ser a mãe do Filho de Deus, ela tinha que não ter o pecado original. Mas o que apaga o pecado original é o sacrifício de Cristo. Entramos num problema. Como que Maria não vai ter o pecado original se ela ainda tem que ter o seu Salvador no seu seio, que vai dar a vida por ela depois? Como que ela vai ter o perdão do pecado original se o perdoador do pecado original não nasceu? Bom, eis aqui o mistério da Imaculada Conceição. Deus, como ele é onipotente, e onipresente e atemporal, Deus, ele vê o passado e o presente e o futuro no mesmo plano. Deus vê o sacrifício do seu filho no futuro, pega os méritos desse sacrifício no futuro e antecipa esses méritos na hora da concepção da Virgem Maria. Ou seja, quando São Joaquim e Santa Ana, que eram os pais da Virgem Maria, tiveram a relação sexual e Maria foi concebida, naquele momento Deus já adiantou os méritos da cruz de Cristo para a Virgem Maria, e ela nasce sem pecado original. E ela é concebida sem pecado original. Então, Maria se torna a nova Eva. Maria se torna imaculada, sem pecado. Isso é um mistério da nossa fé, uma verdade de fé que professamos dogmaticamente. É um dogma da nossa fé. Significa que é uma verdade que, se você não crê nisso, você não é católico. Muito bem. Aí eu sempre pergunto para os meus alunos: qual foi a primeira mulher imaculada criada por Deus sem pecado? O que vocês me responderiam? Alguém liga o microfone e me responde. Eva. Muito bem. Gianni, você discorda? Eu acho que foi a Maria. Então, Imaculada sem pecado? Isso, imaculada sem pecado. A primeira mulher que foi criada assim não foi a Virgem Maria, foi Eva, se lembra? Sim. Eva foi criada sem pecado, mas Eva foi lá e caiu em tentação e pecou. Tá. Então, todo mundo levanta a mão. Quando é o crisma presencialmente, o pessoal levanta a mão e fala: Maria, Maria. Aí eu: não, é Eva. Eva, ela não tinha pecado, e por causa disso, ela foi o que introduziu o pecado na nossa vida. E a Virgem Maria agora vai ser a segunda Eva, sem pecado, que vai introduzir na nossa vida a salvação do pecado. Pela primeira Eva o pecado entrou no mundo, pela segunda Eva entra a salvação. E os desígnios de Deus são lindos. Deus quis assim que seu filho nascesse de um vaso perfeito. Deus quis que seu filho nascesse da bem-aventurada Virgem Maria, que ela é o vaso perfeito para o mais puro azeite. Jesus vai dizer numa passagem: não se coloca vinho velho em odres novos. Mas o vinho novo tem que ser colocado em odres novos, porque senão o vinho velho pode quebrar os odres. Portanto, Jesus, ele é um vinho novo que vai estar no seu odre novo. Significa que Deus perfeitíssimo tem que nascer de uma mulher escolhida por Deus para ser perfeita.
Deus adianta a paixão de Jesus Cristo para a Virgem Maria e salva ela antes de todos os homens da humanidade, para que ela gere o Salvador que salvará todos os homens da humanidade. Já aí já dá para a gente amar a Virgem Maria. Só nesse fato já dá para a gente amar a Virgem Maria. Não sei, o meu coração, quando eu dou essa aula, ele cresce. Ele cresce. Porque não tem como não amar essa mulher. A mãe de Deus. E a gente vai ver, a primeira coisa o primeiro dogma de Maria que a gente viu então é o da sua Imaculada Conceição. Ou seja, ela foi gerada sem pecado. Sem pecado, então não é qualquer uma. Respeita, tem que respeitar. Não é qualquer mulher. Deus escolheu esta mulher. E a separou. E nós vamos ver muito mais agora. Eu vou ler aqui. E minha mãe vai preparar a passagem de Lucas 1, 26 e 38. Maria teve uma infância dedicada ao serviço do Senhor no templo. Ao voltar para Nazaré, é prometida em casamento a José. Entretanto, um fato mudou a vida dela para sempre. Uma coisa, os pais da Virgem Maria, São Joaquim e Santa Ana, eles eram idosos. E Deus visitou eles na sua velhice, mandou um anjo que anunciou a eles que eles seriam a mãe do Messias. Então, mesmo em idade avançada, depois da menopausa de Santa Ana, ela engravida de Maria. Que bonito, né, gente? Porque Deus, ele não está olhando as limitações do nosso corpo. Deus, ele age. Ele age poderosamente e para ele nada é impossível. E Santa Ana, ela engravida da Virgem Maria. E como eles eram idosos, eles encaminham a sua educação, eles encaminham a sua criação no templo, onde ela, desde criança, ela cresce no templo. Maria se torna, então, versada nas Escrituras. Isso aqui que eu estou contando não está escrito na Bíblia, mas é tradição da igreja. Você lembra que nós também cremos na tradição da igreja? Daquilo que os apóstolos contaram que não foi escrito, mas que chegou até nós? Muito bem. A tradição diz que a infância da Virgem Maria foi dedicada ao serviço do Senhor no templo, mas como para os judeus não tinha consagração virginal, tipo, Maria não poderia virar uma freira, né? Tinha que sair de certa idade para arrumar marido e casar, ela assim o faz e assim ela é prometida a um jovem carpinteiro chamado José, que tinha fama de ser justo, de ser um bom carpinteiro, de ser justo, e José, ele era da família de Davi. Maria também era da família de Davi, né, o grande rei Davi do Antigo Testamento. Mas Davi, para os judeus, o que importa não é se a mulher é da linha de X ou Y, é se o homem que dá a linhagem da família, o homem que dá prosseguimento à linhagem. Maria vai se casar com um descendente de Davi, José. E o casamento judaico se dá em duas partes. A primeira parte do contrato do casamento e a segunda parte a cerimônia que vai fazer a coabitação. Maria, ela já se casa na primeira parte, quando a minha mãe for ler essa passagem que nós iremos meditar. Ela, nessa passagem, ela já está casada com José, mas porém ela ainda não está morando junto, né? Porque ainda falta a cerimônia, né? Aí depois da cerimônia, o casamento na sinagoga, eles vão morar juntos na mesma casa e assim iniciar a família. Então, juridicamente, ela já estava casada. Entretanto, ela ainda não tinha conhecido seu marido José, né? Portanto, permanecendo assim, virgem. Aí minha mãe vai ler que Maria estava em casa, tranquila, numa tarde ou numa manhã de sábado, que nem dessa. Eu estou imaginando que é sábado, mas poderia ser qualquer dia. E ela vai receber uma visita muito especial. Pode ler, mãe. Quando, aqui está em Lucas 1, 26. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia,
chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, essa passagem do Evangelho, se a gente pegasse para meditar versículo a versículo, eu ia fazer um curso de 1 ano. Só da profundidade que cada versículo tem e que isso tem a nos ensinar. Mas Maria, ela recebe a visita de um anjo. Na Sagrada Escritura, quando o anjo ele vem visitar alguém, ele vem para exortar aquela pessoa a fazer algo que Deus pede. E o anjo chega, anuncia, e todo mundo quando vê o anjo fica morrendo de medo, né? Abraão quando viu o anjo ficou com medo, Moisés ficou com medo, todo mundo ficou com medo quando viu o anjo. Agora, o anjo ele fica imponente diante dos homens. Mas quando o anjo viu a Virgem Maria, ele se curva e diz: Ave cheia de graça. Um anjo que se curva para uma mulher. Normalmente os homens que se curvam para o anjo. Mas nesse caso, o anjo que se curvou para a mulher. E o anjo que se curvou para a mulher disse o seguinte: Você é cheia de graça. O anjo é um ser cheio de graça. Ele assiste Deus face a face. E o anjo ele está admitindo: Você é cheia, plena graça. Que é em grego, hikaritomene. Em latim, gratia plena. Em português, cheia de graça. Quer dizer, Nossa Senhora ela é repleta da graça de Deus. Mais do que os anjos. E é por isso que o anjo, vendo isso, ele se prostra diante dela. Que mistério que é essa mulher, né? Mas para explicar e aprofundar mais sobre esse mistério, vamos ler o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre essa passagem. Nós estamos aqui com as passagens a partir do 484, certo? Pode começar a leitura, amém? A anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Isso é o cumprimento das palavras e dos preparativos. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. A resposta divina ao seu como será isto se eu não conheço o homem? Lucas 1, é dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. Maria, ao aceitar ser a mãe de Deus, inicia a plenitude dos tempos. Isso significa que Jesus inaugura uma nova etapa na história da salvação. Começa em Maria a nossa redenção. Maria concebe do Espírito Santo sem conhecer nenhum homem, ou seja, virgem. A concepção de Jesus foi um milagre sobrenatural e uma dádiva de Deus. Muito bem. E então, a anunciação de Maria,
a Maria, o anjo que vem anunciar a Maria. E qual que é a mensagem dessa anunciação? Você vai ser mãe do Filho de Deus. É só isso. Imagina você chegar um anjo e falar assim, você, Jânia, você vai ser a mãe do Filho de Deus. Entendeu? Você, Sônia, você vai ser a mãe do Filho de Deus. Como que vocês ficariam diante de uma mensagem dessa? Talvez vocês ficariam com medo, talvez vocês ficariam apavoradas, talvez vocês não se achariam dignas, não sei, mas eu sei que a Virgem Maria, quando ela recebe essa mensagem, primeira coisa que ela pergunta, opa, eu prometi a Deus que eu ficaria virgem para sempre. Era um desejo do coração da Virgem Maria, mesmo após casada, ela ia fazer um acordo ali com José, e o José também queria permanecer virgem, diz a tradição. Os dois iriam viver como irmãos, consagrados a Deus. Aí quando chega o anjo, fala que Maria vai ser mãe, o anjo diz o seguinte, você vai ser mãe do Filho de Deus. A primeira coisa que Maria se pergunta é, eu sou virgem, opa, que é isso? Não quero de jeito nenhum perder minha virgindade. Como que isso vai acontecer se eu não conheço varão, se eu não conheço homem algum? Pode perguntar, Jânia. Eu jurasse, a minha vida toda eu achava que Maria teve filhos com José. Porque fala que ela teve outros filhos com ele. E essa dele também ser virgem, eu nunca tinha escutado. Então, para você ver como que isso aí, você lembra daquela aula sobre a Bíblia? Até em filme tem isso. Isso. Já viu aquela aula sobre a Bíblia? Que a gente falou da interpretação que o pessoal faz? Traduzindo para o português, no hebraico, no grego, no hebraico, quando foi escrito a Bíblia, a palavra irmão, ela também servia para primos e parentes, era a mesma palavra. Então, a tradução diz que, porque para os judeus antigamente, o meu primo, tipo assim, meus primos, os filhos dos irmãos da minha mãe ou os filhos dos irmãos do meu pai, como todo mundo morava perto na minha vila, era tudo irmão, né? Era tudo irmão. E nisso, a Sagrada Escritura vai dizer para nós que Maria procurava Jesus com os seus irmãos, mas a tradução seria mais correta com os seus parentes, né? Não vou falar qual é a tradução mais correta porque eu não sou biblista, né? Mas o que significa? Que não eram os irmãos de carne de Jesus, porque Jesus não o tinha. Que Maria vai ser virgem para sempre. Mas os parentes, os primos e o pessoal da vila de Jesus, que era primos deles. Que a Virgem Maria tinha suas tias, a Virgem Maria não tinha irmãs, que ela foi filha única, mas José tinha seus irmãos, né? Que tinha seus primos, e todos eles é a parentada de Jesus, que cresceu junto com ele. Tanto que um dos irmãos de Jesus vai ser atribuído a Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus, vai estar lá na Bíblia. Só que na mesma Bíblia vai falar que Tiago é filho de Alfeu, que não tem nada a ver com José, né? Que não tem nada a ver com a família de Jesus, mas diz que ele é irmão, né? Então, os irmãos de Jesus que aparecem na Bíblia não são filhos carnais da Virgem Maria, portanto, são parentes de Cristo. E isso podemos, então... Você entendeu, Gênio? Então, Jesus é o filho único da Virgem Maria. Certo? E por isso ela se preocupa. Como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Maria Virgem, junto com São José, não tinha coabitado, não tinha tido relação, e ela estava preocupada porque ela poderia falar, vai ser filho de Deus, já vou me casar daqui a umas semanas, então quer dizer que vai ser da relação minha com José. Não, ela se preocupa, ela se espanta, como isso vai acontecer se eu não conheço e não vou conhecer homem algum, não vou ter relação com homem algum. Aí o anjo diz que é pelo Espírito Santo que conceberás e darás à luz ao Filho de Deus. Ou seja, a Virgem Maria, ela vai ser, quem vai conceber? Vai ser Deus. Deus, através do Espírito Santo,
vai conceber Jesus no ventre da Virgem Maria. Sendo a Virgem Maria, olha só, eu anotaria isso, ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e ela é esposa do Espírito Santo. A Trindade Santa habita em Maria de uma forma que não habita em nenhum outro ser da face da terra. Só ela é filha de Deus Pai. Na verdade, todos nós somos filhos de Deus Pai. Mas só ela é mãe de Deus Filho. Só ela é esposa do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é homem. Então não teve conjunção carnal. Não é que apareceu o Espírito Santo em forma de homem e falou: ei Maria, bora. Não. O Espírito Santo, ele habitou ela. O Espírito não tem carne, gente. Então adentrou nela o Espírito Santo. E a sombra do Espírito Santo fez conceber milagrosamente, de maneira sobrenatural, né? Medicamente falando, sem rompimento do ímen. Não foi uma relação carnal, foi milagrosa. Foi uma relação espiritual que fez gerar nela Jesus Cristo. Portanto, outra verdade de fé, antes de eu ceder a palavra para minha mãe. O corpo de Cristo, o corpo humano de Cristo, se fosse fazer uma análise, e é como encontrar os dados genéticos apenas da mãe, não ia ter do pai. Não ia ter dado genético, porque se pegar uma gota de sangue, vai ver dado genético da minha mãe, do meu pai, dos meus progenitores. Agora, se for da Virgem de Jesus Cristo, se fosse possível fazer uma análise genética do sangue de Cristo, como já foi feito, do Santo Sudário, mas isso aí é assunto para outras aulas. Não se encontra os cromossomos do pai, só da mãe. O corpo e a carne de Cristo, ele é proveniente da Virgem Maria. O sangue de Cristo que será derramado na cruz é o sangue que Jesus herdou de Maria. Tudo que Jesus tem de corpo humano foi gerado no ventre da Virgem Maria. Como não respeitar essa mulher, gente? Como não admirar tão grande graça que é essa de gerar Jesus dessa forma? Então, a gente está aqui falando da infância de Jesus, mas é necessário a gente se deter na figura da venerável Mãe de Deus, a Virgem Maria. Pode falar, mãe? Então, essas revelações, elas não contêm na Bíblia, sabe por quê? Para as pessoas não confundirem, e mesmo assim já confundem. Então, muitos milagres atribuídos a Nossa Senhora, elas não são relatadas para ninguém ficar assim, nossa, que milagre, coisa linda, Nossa Senhora, e não colocarem, por engano, Nossa Senhora à frente de Jesus. Mesmo assim, já o fazem, né? Então, mesmo assim, as outras religiões falam que a gente coloca Maria no lugar de Jesus. Mas tanta graça aconteceu com Maria, que seria incapaz da nossa mente entender as graças que Deus fez em Maria para ela ser a mãe de Jesus, para ela ter essa graça de ser a mãe de Jesus, toda preparada por Deus e pelo Espírito Santo. No livro que eu li, a parte, né, porque não caberia tudo na Bíblia. A própria Bíblia fala que se fosse colocar tudo que tem, tudo que aconteceu e grandes milagres portentosos, não caberia na Bíblia. Né? A Bíblia seria, hoje em dia, quantos livros, né? Muito além dos que a gente já tem. E não caberia. Então, esses milagres atribuídos a Nossa Senhora não são revelados, para não haver confusão, porque a gente não tem capacidade mental para entender tantas graças que aconteceu e houve com relação à Assunção, à anunciação do anjo a Maria e tantas outras graças que Maria recebeu. Né? Então, aí nesse livro revela mesmo que ela foi aos 3 anos para morar no templo, né? E também revela o voto de castidade que ela fez com São José ao se casarem. Então, eles não tinham planos realmente para copular e ter filhos. Eles queriam viver na santidade, na pureza e na castidade. Maria, tão preparada por Deus para viver a castidade, e José também foi preparado pelas graças de Deus também para ser a pessoa que ele foi, santo puro também. São José também vai ter uma parte aqui. São José, ele vai ser, quando Maria vai contar para ele que ele vai ser pai, mas ele
que tipo assim, Maria vai contar para ele que ela tá grávida. E ele automaticamente vai falar, o filho não é meu, a gente não teve nada, né? Mas e agora? Porque se Maria fosse abandonada por São José e ele denunciasse ela, porque ele poderia usar a lógica e falar, essa mulher está me traindo. Denunciar, ela seria o quê? Apedrejada. Ela seria condenada como adúltera. E José, como ele é justo, o que ele ia fazer? Ele ia sair de fininho e sumir. Aí o pessoal ia pensar que ele que desonrou a Virgem Maria e foi o safado. E abandonou ela, entendeu? Ele ia sofrer uma desonra para não desonrar a Virgem Maria. Porque ele acreditava que ela não tinha traído ele, porém ele acreditava que era muito pequeno para tudo aquilo que estava acontecendo. Então Deus vai visitar José em sonho e vai dizer assim, José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. O filho que vem dela vem da parte de Deus. José entende porque Deus os revela em sonho. Então ele começa a cuidar da Virgem Maria e de Jesus, sendo o pai adotivo de Jesus. E sendo o pai adotivo de Jesus, primeiro que ele não precisa ficar contando isso para todo mundo pensava que era filho de José mesmo. Ele não ia também ficar divulgando, esse aqui é meu filho, filho de Deus, né? É o pai adotivo de Jesus. E Jesus tendo um pai diante da lei, ele poderia ir à sinagoga, ele poderia fazer os ritos judaicos, ele poderia ajudar o pai na carpintaria, ele poderia... E não, a Virgem Maria e Jesus não ficariam desamparados, porque imagina a Virgem Maria tendo que ser mendiga, pedindo dinheiro, mendiga pedindo na rua dinheiro para sustentar Jesus. Deus ele quis dar uma mínima dignidade, né, para seu filho, que iria crescer entre os homens com um pai fiel, São José. E tanto que quando Jesus ele atinge certa idade, lá na sua adolescência, São José ele morre. Mas aí Jesus ele já é o provedor da família. Jesus ele vai continuar sendo carpinteiro no lugar de José, sustentando sua mãe. E vamos continuar, né? Então, com a encarnação do Verbo, inicia-se a plenitude dos tempos. Significa que o Velho Testamento ficou para trás e agora inicia-se o Novo Testamento. Inicia-se agora a etapa da salvação da nossa fé, que é a redenção em nosso Senhor Jesus Cristo. Vai começar então o trabalho para redimir e salvar toda a humanidade. Não só os judeus. Os judeus pensavam que o Messias viria apenas para salvar o seu próprio povinho ali, o povo judeu. Não, Jesus ele vai vir para ser o salvador e redentor de toda a humanidade. Deus ele vai vir para salvar as pessoas de todas as nações, de todos os países. E esse que é o projeto da salvação, né, que vai se iniciar aqui, no ventre da Virgem Maria, com ela dizendo o seu fiat, seu sim, né? Ela vai dizer sim. Se ela dissesse não, não sei o que teria acontecido, mas como a Virgem Maria amava tanto a Deus, a gente não imagina ela dizendo não. Mas ela diz o seu sim, Deus pergunta para ela, Deus consulta, Deus não obriga ela, mas ela diz sim. Faça-se em mim a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. E o anjo se retira. Pensamos então que Maria poderia agora falar, eu sou a mãe de Deus. Esqueça tudo. Beija meus pés aí, todo mundo na rua. Poderíamos pensar que Maria poderia querer ir lá para o templo de Jerusalém e sentar no trono e falar, eis aqui o Messias, faz um milagre aí, Jesus. Não, Maria continuou vivendo em Nazaré na pobreza. E ainda acima de tudo, Maria, ela pensava no seu próximo. Maria, ela pensava na sua família. E o anjo Gabriel, inclusive, revela para ela que a sua prima Isabel, depois de mais de 60, 70 anos de idade, ficou grávida também daquele que seria o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, que seria São João Batista. E Maria pensa o seguinte, minha prima, grávida, idosa, e ela também estava grávida, ela vai dar um rolê
por Nazaré, a pé e grávida, indo até a casa de Isabel, e é isso que nós vamos ver agora. Visita a sua prima Isabel, que a minha mãe vai ler em Lucas 38, 56. 38. Lucas 1, 38, 56. Peraí. Pessoal, isso aqui nós vamos agora meditar bastante, porque Maria, como mãe de Deus e rainha de toda a humanidade, porque a mãe do rei é rainha no Antigo Testamento, né? Ela vai ser chamada, ela vai se colocar à disposição do próximo, ela vai servir. Ou seja, como rainha, ela se coloca como serva, né? Maria é serva, ela serve, como a gente vai ver aqui agora. Pode começar, mãe? Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte, ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o Poderoso fez em mim coisas grandiosas, e o seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seu trono e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeu aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para sua casa. Vamos continuar na leitura, depois a gente faz uma reflexão geral. Vamos lá, mãe, pode continuar. Para vir a ser a mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dignos de uma mãe de tão grande missão, com dons dignos de uma mãe de grande missão. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, saúda como cheia de graça. Você está lendo certo? É a visitação sua prima Isabel. Não é o texto? 490? Então, aí é Maria, ao saber que de sua prima, logo se coloca a caminho a servi-la. Achou? Visita sua prima Isabel. Deixa eu ver. Ah, sim. Vamos lá. Lucas. Maria, ao saber de sua prima, logo se coloca a caminho para servi-la. Maria, mesmo sendo rainha do céu, se abaixa como serva. Assim nos diz o Catecismo da Igreja Católica. A Virgem Maria realiza de modo mais perfeito a obediência na fé. Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que a Deus nada é impossível. E dando o seu assentimento, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel saudou-a, feliz, aquela que acreditou no cumprimento de quando lhe foi dito da parte do Senhor. É em virtude desta fé que todas as gerações hão de proclamar bem-aventurada. Continua? Continua. Maria profetiza que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Quem são os homens de hoje para dizer que Maria era uma mulher qualquer? Também nós somos chamados a reconhecer que a Mãe de Deus é bem-aventurada. Vamos ler tudo, porque aí depois a gente vai explicando um a um.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Com Isabel, também nós ficamos maravilhados. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor, porque nos dá Jesus, seu Filho. Maria é Mãe de Deus e nossa mãe. Podemos confiar-lhe todas as nossas preocupações e pedidos. Ela ora por nós como orou por si própria. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Confiando-nos a sua oração, abandonamo-nos com ela à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Isabel sabia pela fé que Maria era mãe de Deus e chama ela de mãe do meu Senhor. Isso é a demonstração do dogma de fé que Maria é mãe de Deus. Adorar a Deus é reconhecer com respeito e submissão absoluta o nada da criatura, que só por Deus existe. Adorar a Deus, como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que o seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar sobre si próprio, da escravidão, do pecado e da idolatria do mundo. É por isso que o Cântico de Maria, o Magnificat latino, o Megalinarium bizantino, é ao mesmo tempo o Cântico da Mãe de Deus e o da Igreja. Cântico da Filha de Sião e do novo povo de Deus. Cântico de ação de graças pela plenitude de graças derramadas na economia da salvação. Cântico dos pobres, cuja esperança se vê satisfeita pelos cumprimentos das promessas feitas aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. A oração da Virgem Maria no seu Fiat e no seu Magnífica caracteriza-se pelo oferecimento generoso de todo o seu ser na fé. Bom, pessoal, aqui nós temos aqui a visita de Maria, sua prima Isabel. Ela vai para servir a sua prima idosa e grávida. E ao chegar, acontecem coisas misteriosas. A primeira, Virgem Maria, quando chega, ela é recebida pela Isabel com a seguinte proclamação: bendito és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Feliz é aquela que acreditou. Donde me vem a honra de vir até a minha mãe do meu Senhor. Isabel está falando que Maria é mãe de Adonai, Senhor. E os judeus só usavam a palavra Adonai para se referir a Deus. Logo a Isabel dizendo: de onde me vem a honra de vir até a minha casa, mãe do meu Deus. Adonai diz, Adonai, o Senhor. Então, Isabel proclama Maria como mãe de Deus. Outro dogma da Virgem Maria: Maria é mãe de Deus. Mãe de Deus. Muita coisa vai acontecer aqui. Ó, em 5 minutos eu vou falando, mas eu dou continuidade nesse mistério na próxima parte. Quando Maria vê Isabel, o bebê que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, estava com 6 meses, ele estremece no ventre. A tradição da igreja vai dizer que naquele momento Jesus salvou João Batista do pecado original. E é por batizado. Isso ele foi batizado, né? Ali por Jesus, né? E depois ele vai batizar Jesus no futuro, né? Jesus, ele perdoa os pecados originais de João Batista, né? E olha que coisa, né? Que coisa linda. Isso é o que diz a tradição da igreja. E naquele momento, vai ter um colóquio tão bonito entre Virgem Maria e Isabel, mas a gente já viu que Maria chega para servir, mas ela é acolhida com uma verdade de fé. Bendita é tu entre as mulheres. Olha, a primeira parte do que o anjo falou: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí a Isabel vai dizer: bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E a igreja com os séculos vai complementar: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ou seja, a oração da Ave Maria é bíblica.
A oração da Ave Maria está na Bíblia. A oração da Ave Maria é uma oração da qual a gente fala a saudação angélica do anjo à Virgem Maria e a proclamação da verdade de fé que a Virgem Maria é mãe de Deus, ela é a mãe do Senhor, ela é a mãe do Salvador. Gente, que mistério, né? Não sei vocês, se o amor pela Virgem Maria está crescendo no coração de vocês. No meu, acho que vai explodir. Mas, a gente vendo assim, que a Virgem Maria, humilde, ela é recebida pela sua prima Isabel, não como a minha prima que veio me ajudar, mas como a mãe de Deus. Por isso que a Isabel, ela fala, de onde me veio a honra. A mãe do Senhor vem me visitar. Senhor vem me visitar. E Isabel é aquela tia é a tia mais velha, né? É a prima velha, né? Que talvez viu Maria a vida toda. E sempre tratou ela como uma criança. Ah, Maria, criancinha, não. Imagina aquela criança que você pega no colo, de repente, de onde me vem a honra de a mãe do Senhor vir me visitar. Ou seja, o Espírito Santo revela a Isabel o mistério que está acontecendo na sua parente. Certo? Na sua parente. E ela, sabe por que isso é importante dizer? Diversas vezes na Bíblia, Jesus ele vai ter com seus parentes não reconhecem sua divindade. Mesmo com Jesus fazendo milagre. O pessoal vai falar, mano, eu cresci com você, deixa com essa história de milagreiro, eu cresci com você. Então, não é tão simples assim um parente saber que você é um predestinado de Deus. É porque Deus revelou no coração da Santa Isabel. Né? Tanta coisa, né? Ao tempo... Vamos trocar de sala, né? Vamos trocar de sala. Vamos lá. Podem sair aqui, eu vou criar um novo ambiente. Gente. Se deixar, eu me empolgo. Então vamos lá. Tem mais alguma passagem para ler? Não, né? Da Bíblia? Tem. Ó, já vai preparando para mim Lucas 2, 1 a 20. Que é o Natal. Bom, pessoal, Maria, na sua visita a Isabel, ela vai louvar a Deus pelos mistérios. Às 11. Ela vai louvar a Deus pelos mistérios que Deus fez nela. Que é o canto do Magnífica. Não vou meditar todo o Magnífica, porque eu já vi só o Magnífica dar um retiro de 1 semana. Mas Maria vai dizer e louvar a Deus sobre as grandes coisas que Deus fez sobre ela. Então ela vai dizer, minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E ela diz que Jesus é o seu Salvador. Mas como que Jesus é Salvador dela se ele ainda não morreu na cruz? Maria já tem consciência que ela não nasceu com pecado e que essa salvação já foi adiantada para ela, né? Imaculada Conceição, né? Então Maria, ela foi salva por Cristo antes
no momento da sua concepção. E isso só aconteceu com ela, tá, gente? Não, se eu for ter um filho, eu vou ter que batizar, tá? Mas essas coisas só acontecem com coisas extraordinárias, que acontecem apenas com algumas pessoas, que Deus escolhe. No caso, somente Maria, né? Mãe? Então, ela fala, no ofício da Imaculada Conceição, fala assim: Deus o salve, Maria, que atrasou o relógio para o Verbo encarnado, né? Então, na própria ofício, a gente já canta esse atraso do relógio, porque Deus adiantou para Maria as graças da morte de Jesus na cruz, que resultou na nossa salvação. Para Maria, esse relógio foi adiantado para que ela fosse mesmo realmente muito digna de receber o corpo, o sangue, de receber o corpo perfeito de Jesus no ventre dela. Isso, então Maria, ela reconhece Jesus como seu Salvador e também ela vai dar gratidão a Deus por tudo. Mas uma da parte que vai dizer: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Certo? Todas as gerações proclamarão bem-aventurada. Nós somos parte de uma geração e estamos dando continuidade. Agora eu pergunto: quem não louva as graças que Deus fez em Maria, não está seguindo essa parte da Bíblia. Nós, infelizmente, temos irmãos separados, protestantes, que parece que eles têm ódio de Nossa Senhora. Ódio. Que para amar Jesus tem que matar a mãe de Jesus, né? Eles estão pensando que é o quê? Que eu vou odiar a mãe de Jesus e Jesus vai me receber de braços abertos. Vem cá, você odiou a minha mãe que eu tanto amei. É claro que não. Jesus vai dizer, um santo que eu esqueci, não tenha medo de amar Maria com força. Você nunca vai amar ela mais do que Jesus amou. Jesus amava sua mãe. Jesus e Maria, eles eram uma unidade de oração e espiritualidade muito grande, mas também a unidade de mãe e filho. Jesus, mesmo sendo Deus, ele quis ter uma mãe e teve a melhor das mães. Aí vem uma pessoa vai dizer que Maria é uma mulher qualquer, que qualquer pessoa poderia conceber o Filho de Deus. Não é assim, meu amigo. Então, vamos ser humildes e dizer que todas as gerações proclamarão Maria como bem-aventurada. Eu sou parte dessa geração que proclama Nossa Senhora como a Virgem Maria bem-aventurada. Está aqui: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Se isso está escrito na Sagrada Escritura, quem sou eu, quem é você para dizer o contrário? Né? Quem sou eu, quem é você para não proclamar Maria como bem-aventurada? Certo? Muito bem. Então, não tem como você ser cristão e não amar a Mãe de Deus. Como que isso é possível? Como que você vai ser cristão e não amar a Mãe de Jesus? Qual é a lógica? E tem gente que se esforça muito para ter um cristianismo sem Maria. Mas é impossível. Porque Jesus, ele não veio de uma nave espacial, nem de um ovo, nem de chocadeira. Jesus veio de uma mulher. E a mulher é a Virgem Maria, e todas as gerações proclamarão ela bem-aventurada. Esqueça tudo, e é isso mesmo. Pessoal, então, o Magnífica, ele vai dizer que os poderosos serão destronados e os humildes serão elevados. Maria, e só para encerrar esse tópico para a gente ir para o Natal, Maria, ela é rainha, mas mesmo ela sendo rainha, ela se faz como uma pobre e humilde serva, e isso confunde Satanás. Porque quem é o padroeiro dos orgulhosos, quem é o patrono dos poderosos, que vivem apenas por poder, dinheiro, ganância, é Satanás. Mas quem é a padroeira e protetora e mãe de todos os humildes, a Virgem Maria. E a Virgem Maria, ela se coloca como serva. Então não tenha medo se você é uma pessoa simples, humilde, que sofre para ter as suas coisas, que sofre para ser cristão. A Virgem Maria, ela foi assim também. E ela era rainha, tá? Ela não precisava. Então, no dia que Maria for, no dia que no céu
nós fomos elevados, nós iremos reinar ao lado de Jesus e Maria, porque nós somos sacerdotes, profetas e reis, mas não para esse mundo. Nós seremos reis lá no céu, reinando eternamente ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa bonita, né? Ao lado da Virgem Maria. Mas aqui nessa terra nós temos que ser como a Virgem Maria foi nessa terra. Maria foi declarada a rainha do céu quando ela subiu aos céus. Mas aqui nessa terra ela foi serva, ela serviu, ela estava ao lado dos pobres, ela estava ao lado dos humildes. E quando a gente estiver lá no céu, estaremos no céu justamente pelas graças e os méritos da caridade. Da caridade. Ou seja, de fazer o bem ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Não dá para entrar no céu alguém que é egoísta. Entendeu? E a Virgem Maria, ela vai nos colocar como esse exemplo de serva, que serve. Muito bem, gente? Vamos agora ouvir que Jesus, como Filho de Deus, como ele vai nascer num palácio de ouro, com guardas, almofadas de linho, certo? Não é assim que o Filho de Deus tinha que nascer na terra? Cercados de nobres e reis de todos os lugares do mundo. Não é assim que o Filho de Deus tinha que nascer na terra? Se vocês pudessem planejar o parto da Virgem Maria, como vocês fariam? Eu vou falar por mim. Quem quiser falar também pode falar, tá? Eu iria buscar a melhor maternidade com os melhores médicos, se fosse nos tempos de hoje, né? Eu ia levar ela no Sírio-Libanês. Eu ia levar ela no Albert Einstein. Como será que foi o nascimento de Jesus? Será que foi digno de um Filho de Deus? Vamos ouvir a narrativa do Evangelho. Nascimento de Jesus. Naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando o Quirino era o governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, da Galiléia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhe disse: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão de exércitos, do exército celeste, cantando a Deus. Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra, paz aos que são do seu agrado. Quando os anjos afastaram-se deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver o que aconteceu, segundo o Senhor nos comunicou. Foram, pois, às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Quando o viram, contaram as palavras que lhes tinham sido ditas a respeito do menino. Todos os que ouviram os pastores ficavam admirados com aquilo que contavam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Os pastores retiraram-se, louvando e glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, de acordo com o que lhes tinha sido dito. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Eis aqui o nascimento do Filho de Deus. E eu fico emocionado porque eu sou pai, e você que é pai e mãe, você sabe como que foi a dificuldade, sempre é uma dificuldade o dia do parto de uma mulher. José e Maria, eles estavam cumprindo os seus deveres de cidadão, indo à cidade onde José tinha os seus parentes, que era a cidade de Belém. Mas Maria já estava com 9 meses de gravidez. Quando chegou em Belém, estava tudo lotado. Estava lotado. Todos os lugares, os hotéis, as pousadas, né, colocando a linguagem de hoje. E Maria começou a sentir as dores de parto. Né, começou assim, não dores, porque ela não sentiu dor, né? Mas Maria começou a sentir que Jesus estava para nascer, e José, eu fico imaginando, eu sou pai, correndo desesperadamente para arrumar um lugar para que a Maria pudesse ter o neném. E não tinha hotel, não tinha estrebaria, não tinha nada. O Filho de Deus, o máximo que eles conseguiram arranjar era um estábulo. Pensa nos estábulos, jumento, cavalo. Pensa que o cheiro de cocô de animal que tem ali. Pensa nas palhas, no ambiente insalubre, no frio. Jesus nasceu em dezembro, tá? E em dezembro Israel faz muito frio. E ali, diante dos humildes animais, num estábulo, em meio a tanta sujeira, nasce nosso Salvador Jesus Cristo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da nossa vida, nasce na maior miséria. Nasce num estábulo. E não eram nobres e nem reis que estavam ali no momento do seu nascimento. Depois vai vir os 6 reis magos, mas vai vir depois. Agora, no momento do nascimento, quem é que vem a ver o Filho de Deus a nascer? Humildes pastores que estavam ali com seus rebanhos. Porque eles recebem o anúncio do rei, dos anjos dos céus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. O Senhor Deus está nascendo numa manjedoura. Ao lado de você, Jesus. Deus anuncia primeiro aos pobres a vinda de Deus, aos mais humildes. Enquanto os grandes reis estão preocupados com política, com poder, Deus vem comunicar aos mais simples, aos mais pobres, aos mais humildes. Porque Maria diz: exaltou os humildes e derrubou do trono os poderosos. E José e a Virgem Maria transformam aquela manjedoura em um tabernáculo, em um sacrário. Jesus, que agora é um pequeno bebê, Deus, eterno e infinito, reduzido às limitações humanas, Deus, Criador do céu e da terra. Ele precisa de um pai e de uma mãe. Ele precisa da Virgem Maria para se amamentar. Ele precisa de São José para o proteger. Ele vai precisar do alimento que as pessoas, na sua generosidade, têm para o dar. Deus, Todo-Poderoso, se rebaixou à mais insultante miséria para nos mostrar que Ele está conosco, com os mais simples, com os mais miseráveis. Como não amar nosso Deus, que para nos salvar vai passar pelo frio de uma manjedoura, que para nos salvar vai passar pela humilhação de nascer em um estábulo, ao lado das fezes dos animais. Esse é o nosso Deus. Ele não é como os deuses pagãos que querem sacrifícios, que querem sangue de animais e de crianças. Ele não é como os deuses pagãos que foram criados pelas mentes humanas.
que são deuses poderosos, mas ele é um Deus que se faz humilde, e isso confunde a cabeça das pessoas orgulhosas. As pessoas não entendem a profundidade do nosso Deus, que se faz uma criancinha de colo, dos braços da Virgem Maria, sob o cuidado de São José, recebendo a adoração de humildes pastores. E assim é a vida de Jesus. Ele não vai ser reconhecido pelos poderosos nunca, porque os poderosos não entendem o que é humildade. Jesus sempre vai ser seguido pelos mais humildes, pelos pecadores, pelos aqueles que foram sempre vistos como párias. Então não importa, gente, não importa. Não importa o que você fez na sua vida. Não importa quais os pecados que você cometeu. Esse Deus nasceu por você. Não importa o que um dia eu cometi, ou minha mãe cometeu, ou qualquer pecado. Deus nasceu para te salvar. E Ele te ama. Ele me ama. O mistério do Natal é isso. Deus nasceu. A salvação chegou. Pode continuar a leitura, mãe. Se quiser acrescentar alguma coisa. Eu queria colocar assim, que nós não temos dimensão do tamanho do amor de Deus. Se nós entendêssemos o que é o amor de Deus, e o que Ele fez por nós, as igrejas não estariam vazias. A fila do confessionário seria sempre o tamanho da fila do metrô de manhã para entrar no metrô. Se a gente entendesse o tamanho das graças que Deus guarda para a gente e esse plano de salvação, nem haveria outras religiões. O pior é que a humanidade está sempre, grande parte, cegas ou com seus entendimentos voltados para outras religiões. Mas o nosso Deus nos ama e Ele fez de tudo por nós. E agora é a nossa vez de fazer tudo que a gente pode por nós mesmos para ajudar a Deus a nos salvar, porque Ele nos salvou. Só que a gente precisa fazer valer como se a gente tivesse ganhado no batismo, gente. Como se a gente tivesse ganhado um passaporte. Eu sempre explico isso no curso de batismo. A gente ganhou o passaporte da alegria, para entrar na felicidade daquele maior parque do mundo. Só que você precisa validar o seu passaporte. Né? Então você tem direito, você já ganhou, mas você precisa validar. E como é que você vai validar? Com a sua vida aqui na Terra, com a nossa caminhada, com os sacramentos, com tudo que Deus nos dá, para que a gente possa um dia ter entrada, né? Adentrar a este grande lugar de felicidade que é o céu. Mas a gente precisa fazer valer, né? Então, aqui na Terra a gente passa sofrimentos, e muito, não é pouco, cada um com a sua história e com os seus sofrimentos. Mas esses sofrimentos têm que ser direcionados para a nossa salvação. E onde abundou o pecado, abundará a graça. Então, o que foi pecado, Deus transforma em graça, Deus transforma em coisas muito boas na nossa vida e para a nossa família também. Então, se a gente está aqui reunido conversando tudo isso, é porque Deus preparou esse momento para todos nós. 525. Qual é a próxima leitura? Deixa que eu leio. Aí você lê a próxima. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, no seio de uma família pobre. Aqui são as palavras da igreja nos ensinando. As primeiras testemunhas desse acontecimento são simples pastores. É nesta pobreza que se manifesta a glória de Deus. Eu vou repetir. É nesta pobreza que se manifesta a glória de Deus. Isso é importante para nós, porque muita gente quer ir na igreja para ver, nossa, bateria, música, a gente quer sentir no coração,
Mas muitas vezes a glória de Deus não está no sentir grandes coisas, mas está nas pequenas e simples coisas. É nas pequenas e simples coisas que você vai ver a glória de Deus. Não venha para a igreja querendo ter sensações, que as sensações elas passam. Você acha que foi gostoso nascer no estábulo? Será que foi muito bom para São José passar por aquela agonia procurando lugar para que Jesus nascesse? Não, foi desconfortável, foi humilhante. Eu fico, porque eu às vezes choro, porque eu fico pensando que eu como pai eu me senti humilhado tendo que ver meu filho nascer do lado do cocô, do lado das fezes dos animais. Eu ia me sentir humilhado, mas Deus fez do estábulo, quis que Jesus nascesse assim para nos ensinar. Nos ensinar que é nas pequenas coisas, é nas nossas maiores humilhações que a glória de Deus se manifesta. A igreja não se cansa de cantar o glória dessa noite. Hoje a Virgem dá a luz ao eterno, a luz o eterno, e a terra oferece uma gruta inacessível. Canta-no os anjos e os pastores, e com as estrelas e os magos põem-se a caminho. Porque tu nasceste para nós, pequeno infante, Deus eterno. Deus nasceu para nós. É para eu e é para você que Deus nasceu. Deus não tinha necessidade de sair do céu. Ele poderia deixar a gente e os nossos pecados e aqui a gente que se lasque, mas Deus não. Deus ele vai nascer para nós. E é isso que deve comover o nosso coração. É isso que deve nos mover. Que se Deus ele nasceu para nós, então eu nasci para Deus. Se Deus nasceu para nós, eu nasci para Deus. E se Deus veio me buscar, me redimir, eu preciso querer ser buscado, eu preciso querer ser redimido. E mais importante, Maria, ela foi virgem antes do parto. Ela foi virgem durante o parto. E continuou virgem depois do parto por milagre de Deus. A virgindade de Maria é eterna. E o parto não rompe o ímã, porque não é o parto de um ser humano qualquer, é o parto de Deus. É o parto de Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como foi esse parto? Não importa saber para nós como foi. Foi milagroso. Mas Jesus que nasce não é um super... não vai nascer, eu sou um menino Deus e ficar jogando raio de luz em todo mundo. Não, ele vai ser um bebê normal. Vai precisar de Nossa Senhora, vai precisar... E porque Deus quis precisar de uma família? Para que Deus ensine para nós o valor que a nossa família tem. Para acabar com o orgulho dentro das famílias. Para acabar com as guerras dentro das famílias. Nós precisamos um dos outros. E Deus, que não precisava de ninguém, quis para nos ensinar a sempre buscar ajuda, a sempre buscar o outro. Porque assim Deus quer. Se não quisesse, Deus não teria nascido dessa forma. Mas Ele quis nascer assim para nos ensinar. Amém? A próxima passagem que minha mãe vai escolher, vai ler pra gente, é Lucas 2, 20 a 40. Lucas 2, 20 a 40. Alguém gostaria de acrescentar algo, falar algo? Gostaria de saber se está dando para entender a profundidade dos mistérios que estamos meditando aqui? Ou será que está muito abstrato? A linguagem está clara, objetiva. Ai, gente, desculpe aí eu ter me emocionado, é porque essa aula meu coração fica mole. Não tem como. Todo ano é a mesma coisa. O coração fica mole. Bom, Vamos ver? vamos. É a circuncisão e apresentação, é isso, né? Isso.
No 8º dia, quando o menino devia ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre da mãe. E quando se completaram os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Para tanto, deviam oferecer em sacrifício um par de rolas, ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo, chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação divina, de que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais levaram o menino, Jesus, ao templo para cumprirem as disposições da lei. Simeão tomou nos braços e louvou, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixa teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe ficaram admirados com aquilo que diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: Este menino será causa de queda e de soerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Uma espada transpassará a tua alma. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era de idade avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servia a Deus com jejuns e orações. Naquela hora, Ana chegou e se pôs a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, eles voltaram para Nazaré, sua cidade na Galileia. O menino foi crescendo, ficando forte e cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A apresentação de Jesus no templo, 529, continuando a leitura, mostra-o como primogênito que pertence ao Senhor. Então, pessoal, a Virgem Maria e São José, como bons judeus, praticantes da lei, eles foram levar o menino para o templo para cumprir os ritos judaicos. E qual que é os ritos judaicos? A circuncisão e a apresentação do primogênito. Todo primogênito ele deve ser apresentado ao templo, porque todos os primogênitos eles são consagrados a Deus. Eles são um filho, como primícias, que são consagrados a Deus. E depois vai ter o ritual da circuncisão. Com 8 dias os judeus eles arrancam um pedaço da pele do pênis de todos os homens, né? Que é um sinal da pertença deles a Deus. E vamos dizer que é o seguinte: Jesus, ele não precisava ser apresentado no templo. A Virgem Maria também, a mãe, ela participa de uma purificação, que é um ritual para dizer que ela agora é pura após o parto, que a mulher era vista como impura após o parto. E a Virgem Maria, ela teve o parto mais puro de todos os tempos. Ela não precisava de purificação, até porque ela não tem pecado, ela não tem mancha. Mas eles, obedientes à lei de Deus, eles vão seguir os ritos. E se eles não seguissem o rito, o pessoal ia ficar assim: lá, eles são diferentão, é? Não, eles não queriam ser célebres, eles não queriam ser conhecidos, eles queriam ser discretos, na verdade. Porque a revelação de Cristo como Filho de Deus, ela não vai acontecer na infância dele, vai acontecer quando Cristo já adulto vai começar a pregar. Então aqui, antes da revelação de Cristo para as pessoas, e Cristo ele está vivendo junto com a sua família o mistério da ocultação e da normalidade. Eles estão fazendo os ritos tradicionais. E Cristo ele é oferecido como primogênito, e quando tem a sua circuncisão, ali é a primeira vez que Cristo vai derramar o sangue por nós, né?
Porque quando ele vai cortar a pele, no rito da circuncisão, sai sangue. Então, ali já começa as primeiras gotas de sangue de Jesus que vão ser derramadas pela nossa salvação. Certo? E com Simeão e Ana, Simeão e Ana são sacerdotes, e a Ana é uma profetisa, que estava no templo, e Simeão, ele estava esperando ver a salvação do povo de Israel. Ele estava esperando o Messias. Deus tinha prometido para aquele velho Senhor que ele iria ver o Messias. E quando ele viu Jesus, ele disse: agora, Pai, eu já posso morrer, porque meus olhos viram a salvação. Ele pegou o menino e começou a falar: esse aqui é o Messias. O Messias, o povo passando lá, o velho tá doido, né? Mas ele estava ali falando: é o Messias. E Ana começou também a dizer: ele é o Messias. Começou a falar que ela viu o Messias. Provavelmente as pessoas olharam e falaram: esses velhos tá doido já, né? Mas como isso ficou registrado na Sagrada Escritura, a gente sabe, eles não estavam doidos. Era sim Jesus, era sim o Salvador, era sim o Messias. Com Simeão e Ana, e olha o que diz o catecismo sobre Simeão e Ana: toda a expectativa de Israel vem em encontro do seu Salvador. A tradição bizantina designa por encontro este acontecimento. Jesus é reconhecido como o Messias tão longamente esperado, luz das nações, glória de Israel, mas também como sinal de contradição. O que significa sinal de contradição? Onde Jesus chegava, ele vai dividir as pessoas. As pessoas que querem seguir a Jesus Cristo e as pessoas que vão odiar quem segue a Jesus Cristo. E que, portanto, odeiam o próprio Cristo. Então, quer seguir a Jesus Cristo? Prepare-se para as pessoas se virarem contra você. Anota isso. Guarde isso. Viva isso. Você está escolhendo por Jesus. Significa que muitas pessoas vão te abandonar por causa disso. Muitas pessoas vão te abandonar por causa disso. Muitas pessoas vão virar o rosto para vocês por causa disso. Isso significa que a gente convive com pessoas de todas as formas. Eu sou professor, lá na escola eu convivo com pessoas de todas as formas. A gente tem que ser respeitoso. Mas se um dia eles forem falar de Jesus Cristo, eu viro-me para cima deles e como um leão defenderei a minha fé. Se eles vão acabar a amizade por causa disso, eu escolho a Cristo. A gente não tem que caçar inimizade. Mas vai chegar alguns momentos da vida que os seus valores vão ser provados e você vai ter que escolher entre defender seus valores ou defender ou ficar com as pessoas. E lembrando que nenhuma pessoa deu vida por você. Quem te deu a vida por você foi Jesus. Certo? Por isso, Cristo é sinal de contradição. A espada de dor predita a Maria. Mãe, já vai preparando Lucas 40, 52. Lucas 2, 40, 52. E Simeão vai falar para Maria: uma espada de dor transpassará da sua alma. A espada de dor predita a Maria anuncia essa e outra oblação perfeita e única da cruz, que trará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. Simeão diz a Maria: você é a mãe de Jesus, mas uma espada de dor transpassará a sua alma. Se a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre a paixão de Cristo. Outra aula forte, que a gente vai ver que Maria ficou de pé diante da cruz. Ou seja, Simeão vai dizer aqui, quando Cristo é uma criancinha, que uma espada de dor transpassará a sua alma. Imagina você, mãe, vendo seu filho sendo crucificado. Como ficaria o seu coração? Vendo seu filho sendo morto. Aqui Simeão profetiza a espada de dor, né? Que prefigura a paixão de Cristo. E Maria, que Cristo sofreu no seu corpo, na sua paixão, Maria vai sofrer na sua alma. E para encerrar a aula de hoje, Maria procura Jesus no templo. Jesus com 12 anos. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa, como de costume. Terminados os dias da festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais percebessem, pensando que se encontrassem na caravana, caminharam um dia inteiro.
Começaram então a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém, procurando-o. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram comovidos e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que eu devo estar naquilo que é do meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes falou. Jesus desceu, então, com seus pais, para Nazaré, e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Catecismo da Igreja, glória a vós, Senhor. Catecismo 534. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que quebra o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Porque até então, a gente estava com Jesus com 8 dias. Do nada, o evangelho vai para quando Jesus tinha 12 anos. A gente sabe que Herodes vai ordenar a matança de todos os bebês, que eles vão fugir para o Egito. E aí para a narração do evangelho. Depois eles voltam do Egito, certo? E vivem tranquilamente a vida comum. Só que aos 12 anos, o pessoal foi peregrinar para Jerusalém. Sabe quando a gente vai para Aparecida do Norte? Leva a criançada toda? Sempre tem um que se perde, não é? Imagina a angústia, minha mãe já passou por isso, né? Perdeu o meu irmão não em Jerusalém, mas em Aparecida do Norte. E aconteceu que o pessoal foi para Jerusalém e na volta a Maria estava com as suas primas, José estava com seus amigos, e um pensando, cadê Jesus? Deve estar com Maria. E Maria perguntando, cadê Jesus? Deve estar com José. Quando chegou parado, falou, cadê Jesus? Não está com você? Não está com você. E ficou lá em Jerusalém, bora voltar. Ficaram 3 dias procurando um menino em Jerusalém. Quando encontraram o menino, ele estava no templo discutindo teologia com os doutores do templo que ficavam embasbacados que a sabedoria que esse menino tinha, né? E nisso é um evento que quebra o silêncio dos anos ocultos de Jesus. Que Jesus ficou ali em silêncio, que Jesus ficou ali trabalhando, que Jesus ficou ali cuidando da sua família. Antes de ele se revelar, na aula que vem, nós iremos ver a vida pública de Jesus, o que Jesus fez, as andanças que ele fez, o que ele pregou, os apóstolos que ele chamou, né? Uma aula muito interessante. Mas aqui, Jesus, com 12 anos, se perde e é encontrado no templo entre os doutores da lei. E vamos continuar a leitura do catecismo. Nele, Jesus deixa entrever o mistério da sua consagração total à missão decorrente da filiação divina. Ele vai responder para Maria e Jesus: Não sabeis que eu tenho que estar na casa do meu Pai? Maria e Jesus perguntou: a gente estava indo para casa. Jesus respondeu: Mas eu estou em casa. Aqui é o templo. Aqui é a casa do meu Pai, né? E Maria e José não compreenderam essa palavra, mas acolheram na fé. Maria guardava no coração todas essas recordações ao longo dos anos em que Jesus permaneceu oculto no silêncio de uma vida normal. Então, Jesus era uma criança normal, mas de vez em quando ele já ia demonstrando o quão grande ele iria ser, o quão grande ele iria se tornar enquanto homem, né? E quão grande seria essa humanidade divina de Cristo, que com 12 anos já deixava em silêncio os velhos doutores da lei, que sabiam tudo da Escritura. E ele fala: eu vim para cuidar das coisas do meu Pai. Maria e José não estavam entendendo o que significava isso na plenitude, mas Maria guardava tudo no seu coração, meditando, né? Jesus está crescendo. É 12 anos. Tenho alunos de 12 anos. Eles são espertos. Imagina então Jesus, né? O interessante é que Jesus, mesmo sendo Deus, era submisso a Maria. Em tudo eles eram submissos.
Em tudo, diz a passagem, Jesus voltou para casa, em tudo ele era submisso a Maria e José. Jesus era Deus, mas Maria era mãe. E se uma mãe fala, o filho obedece. Se Jesus ele é homem e ele é um perfeito homem. Então, o quarto mandamento que a gente viu na aula passada, honrar teu pai e tua mãe, Jesus o fez na sua plenitude, Jesus o fez na sua perfeição. Então, Jesus honrou seu pai e sua mãe, Maria e José, de maneira a que tudo eles eram submissos. Jesus era obediente aos seus pais. Certo? E nós? Não, e os evangélicos vão dizer que nós não podemos venerar e respeitar a Virgem Maria. Ora, quem era submisso à Virgem Maria, diz a Bíblia, era Jesus. Enquanto filho, ele obedecia a sua mãe. Isso vai diminuir a honra de Jesus Cristo? Isso vai tirar a divindade de Jesus Cristo? Não. Na verdade, diz que se Deus se fizesse homem, ele seria um cumpridor da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, honrar pai e mãe. Jesus honrava seu pai e sua mãe. E para encerrar, Jesus sendo humano e perfeito era obediente aos seus pais. Ainda hoje é assim. Por isso, quando pedimos a intercessão de Maria, Jesus atende, pois não recusa nada a sua mãe. Jesus pega o segredo, Pega um segredo aqui, Jesus, ainda hoje, respeita e obedece filialmente a sua mãe. Isso não é nenhuma heresia, porque Maria também não vai pedir nada que não seja da vontade de Deus. E Jesus é Deus, né? Ou seja, você quer alcançar uma graça? Peça à Virgem Maria, porque Jesus não recusa nada do que ela pede. Porque Jesus ama a sua mãe. Pegou o macete? Pegou o segredo? Pede à Virgem Maria. Ela não nega nada ao seu filho. Jesus não nega nada à tua mãe. Eu faço essa experiência eu fazia essa experiência todos os dias. Eu ia pedir uma coisa pro meu pai. Meu pai falava, não. Eu ia lá e eu, mãe, pede pro pai isso pra mim. Minha mãe falava com jeitinho. Aí meu pai dava. Assim é a Virgem Maria com seu filho Jesus. Até hoje, né? Até hoje. Então pede para a Virgem Maria que a graça você será dada. Amém, povo de Deus? Amém? Então eu estou aqui encerrando essa gravação.